Você sabe o que é urbanização? Urbanização é o crescimento da cidade, tanto em população quanto em território. É um processo dinâmico iniciado na Revolução Industrial. Porém, muito antes disso, as cidades já existiam. Vamos contar essa história? Foi mais ou menos assim. As mulheres desenvolveram a agricultura. Os homens podiam armazenar excedentes de alimentos. E começamos a criar os primeiros animais: um boi, um porco. Formamos nossas primeiras aldeias e uma divisão do trabalho em classes. Algumas pessoas foram dispensadas do trabalho na terra e se tornaram astrônomos, sacerdotes, soldados ou mesmo reis. O primeiro tipo de cidade formado foi a cidade política, a cidade antiga, uma joia se comparada ao espaço rural, para mostrar que viver na cidade era bom e que a cidade tinha condições de controlar um espaço muito maior do que o dela. Tinha várias funções: controlar o território, quando era vista como cidade-estado, local de trocas, onde a produção do campo era comercializada, e centro de poder político, com prédios e espaços usados para debates políticos, discussões filosóficas, troca de conhecimento e prática de religião. A Acrópole grega é um exemplo clássico disso. As trocas aumentaram e, no fim da Idade Média, a cidade assumiu o mercado como lugar central. Na Amazônia, ainda há muitos desses casos, especialmente nas cidades ligadas aos rios, que por séculos contribuíram para a exportação dos produtos da floresta. Olhe no centro da sua cidade. Provavelmente você encontrará uma feira e um mercado, e também uma igreja e a prefeitura. Pois bem, a essa estrutura chamamos de cidade comercial. As cidades comerciais assumiram a troca de mercadorias como sua principal atividade econômica, e na Europa, essa fase permitiu um acúmulo de riqueza que depois foi usado para promover grandes transformações. Essa riqueza possibilitou a ascensão de uma nova classe, a burguesia. Com a burguesia veio a indústria, que de início instalava-se próximo às fontes de energia. Mas depois, as fábricas passaram a ocupar as cidades mesmo, ali do lado, pois já estavam as pessoas que iriam trabalhar nelas. Esse momento da história é conhecido como Revolução Industrial. E com a Revolução Industrial também surgiu a cidade industrial. Neste ponto, o poder político e o poder econômico estavam juntos, e por isso não era mais preciso convencer ninguém de que as cidades eram melhores. Em busca de uma vida melhor, várias pessoas dos países da Europa e América do Norte abandonaram o campo para trabalhar nas indústrias do início do século XIX. As cidades foram inchando e, com cada vez mais pessoas morando muito próximas umas das outras, com salários muito baixos, formaram-se os cortiços e as favelas. Nesses aglomerados de gente, as condições sanitárias eram péssimas e muitas doenças se espalhavam. Agora que o poder político e o poder econômico estavam juntos na cidade, ela não precisava mais ser uma joia, e essa fase também criou a anticidade. As periferias, áreas sujas, feias e degradadas, sem espaços públicos, para moradia mais barata. Mas, ao mesmo tempo, a simples existência de muitas pessoas ocupando o mesmo espaço permitiu que elas se organizassem. Aliás, ou se organizavam ou acontecia coisa pior. Surgiram os sindicatos, as organizações de classe, e a sociedade da cidade industrial, de repente, viu-se organizada. Assim começou a luta por direitos trabalhistas, por cidades saneadas, com esgoto, abastecimento de água, energia, segurança pública, escolas, 13º, parques. Ui, parece um sonho, né? Isso é o que chamamos de direito à cidade. E na Europa dos séculos XIX e XX, esse sonho virou realidade para muita gente. Mas o capitalismo continuou avançando. E para garantir as condições de vida na Europa, transferiu o padrão de exploração para os países que foram colônias, as periferias do mundo. E a partir da segunda metade do século XX, os países periféricos passaram a copiar o caminho dos países industrializados, mas não perceberam que não controlavam o processo e não tinham a sociedade organizada para garantir que as conquistas sociais acontecessem junto com as mudanças econômicas. De repente, todo mundo correu para a cidade, pois no campo faltava escola, hospital e assistência. Isso coincide com muitas mudanças nas áreas de energia, transporte e telecomunicações, que permitiram uma verdadeira explosão do urbano, que extrapolou a cidade e passou a ocupar com fazendas, indústrias, condomínios, hotéis, áreas que antes eram rurais. Muito Amazônia.
As estradas, ferrovias, portos e aeroportos criaram uma nova malha urbana que passa por cima das comunidades e une as cidades mais importantes e os pontos de produção. Mineração, serrarias, agronegócio. Não é mais possível ter uma noção clara de onde termina uma cidade e começa outra, nem de quais são os limites entre a zona urbana e a rural. Hoje está tudo muito interconectado e temos consequências diretas disso para os dois lados do globo. Por exemplo, quando uma empresa da Noruega resolve explorar bauxita na Amazônia para vender ao mercado chinês e acaba promovendo um grave desastre ambiental. Os pescadores ficam sem peixe e falta dinheiro no comércio da cidade. E inicia-se uma crise econômica local motivada por fatores que vieram do outro lado do mundo. Além disso, nesse período também vimos o agravamento da crise urbana nas grandes cidades do Hemisfério Sul. 6 milhões de famílias sem acesso à moradia, mais 11 milhões morando em locais inadequados só no Brasil. Lógico, também há impactos positivos dessa explosão, como o aumento da conectividade de internet para atender as empresas globais instaladas aqui, mas que também permite maior acesso à pesquisa dos cientistas do lado de cá e maior comunicação entre pessoas, sejam ribeirinhos, indígenas ou moradores das cidades. E até mesmo a possibilidade de divulgar nossa cultura, como música, gastronomia e arte. Mas, para obtermos o melhor proveito e reduzir os impactos negativos disto tudo que está acontecendo, é necessário que haja o outro movimento de organização, como o que surgiu na cidade industrial lá no século XIX. Porém, agora de uma forma muito mais dinâmica e com o auxílio de tecnologias que nunca tivemos acesso até então. É preciso que as pessoas acreditem que elas podem ser diferentes e que o lugar em que elas vivem merece ser protegido para que possa continuar existindo. Todo esse turbilhão de acontecimentos cria o que chamamos de zona crítica, em que, apesar de tantas dificuldades, há informação e a sociedade tende a se organizar para promover uma nova revolução urbana, como aquela da era industrial. Agora, em busca de direitos de minorias, de igualdade entre homens e mulheres, de espaços para todos na cidade, direito à moradia, aos recursos naturais, às mudanças nas relações familiares, nas formas de trabalho, além de muitas outras transformações que resultarão no que chamamos de sociedade urbana, com 100% da sociedade praticando o respeito às pessoas e à natureza e atendida nas suas necessidades materiais.